Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Nós estamos iniciando mais uma semana. Hoje são 23, de junho, e eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam na semana passada, nos acompanharam na nossa série. Nós estaremos hoje iniciando mais uma série, esta em João 18, e vamos estar falando sobre a prisão do Senhor Jesus e o sofrimento do Senhor Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que os irmãos deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, nos ajude compartilhando. Isso é muito importante para nós, que o Evangelho pode chegar a mais pessoas e também pode estar fortalecendo o nosso canal. Nós vamos fazer a leitura em João 18, do verso 1 até o verso 9, que diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. E vocês estão me procurando. Deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Amém. Amados, nós vamos ver aqui, esse capítulo todo vai tratar da prisão e do interrogamento de Jesus, né? Ele vai ser preso aqui, ele vai passar pelo sumo sacerdote, depois ele vai passar por, por Pilatos. Nós vamos ver também por Pilatos, né? Nós vamos ver também Pedro negando Jesus, tudo neste capítulo. E nós vamos tentar, de alguma forma, entender isso dentro da nossa vida prática. E eu quero dizer aos irmãos que este texto, ele é relatado em Mateus, ele é relatado em Marcos, ele é relatado em Lucas, mas eu queria que nós focássemos aqui em observar a visão de João a respeito da mesma cena que os outros discípulos ou apóstolos relataram também. João, o texto, o livro de João, ele está interessado em mostrar para nós que Jesus é Deus, que Jesus Cristo, ele é Deus. É a intenção de João aqui, o chamado de João aqui é para mostrar para mim e para você que Jesus é Deus. E nós vamos ver aqui neste texto do capítulo 18 que Deus foi preso, que Deus sofreu. E ele cumpriu esta missão para nos representar num outro patamar de vida, que é no patamar de vida espiritual. Era necessário que Jesus Cristo sofresse para poder hoje nos representar perante o Pai. Nós não teríamos um representante legal. Quando eu falo legal, é jurídico mesmo. Nós não teríamos um representante legal se Jesus não tivesse passado por todo esse processo que ele vai passar do capítulo 18 até o término desse livro, que nós veremos durante algumas semanas. Então veja bem, Jesus no capítulo 17 faz uma oração sacerdotal. Ele ora para si
ele ora para os seus apóstolos, ele ora para todos aqueles que viriam crer no seu nome. Ao terminar essa oração, ele chama os seus discípulos para irem até o Getsêmani. E aqui diz que eles passam por um vale. Alguns textos vão dizer um ribeiro de Cedron, que era um local onde tinha um córrego, tinha momentos do ano que tinha água, tinha momentos do ano que não tinha água, que eles vão passar por este vale e vão até o Monte das Oliveiras, ou Getsêmani. Era um jardim, um local onde tinha plantado flores, onde havia frutos e assim por diante. E eles vão para lá. E chegando lá, nós sabemos que Jesus ora, mas aqui o texto não vai relatar isso, mas vai relatar que quando eles estavam lá no jardim, ou no Getsêmani, ou no Monte das Oliveiras, Judas, sabendo que Jesus estaria ali, ele vai para lá com um destacamento de soldados e com a guarda dos sacerdotes, a guarda, vamos dizer assim, religiosa. Então Judas está indo atrás de Jesus e aqueles soldados estão com tochas, com armas para prender Jesus. E em outros textos diz que Judas dá um beijo em Jesus. Mas aqui João está nos dando informações de que Jesus se apresenta para aquela multidão de soldados. No mínimo ali deveria ter 200 soldados junto com Judas, no mínimo, para prender Jesus. Jesus se apresenta a eles. E ao se apresentar para eles, Jesus fala assim: quem vocês buscam? E alguém diz: Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré. E Jesus fala para eles assim: eu sou. Essa palavra eu sou é a mesma palavra que Deus revela-se a Moisés lá no Êxodo, falando na sarça, onde ele diz: eu sou. Fala para Faraó que eu sou. Então, Jesus está dizendo para todos aqueles ali que ele é Deus e que ele tem autoridade. Eu sou. Quando ele fala isso, eles se afastam pelo poder da palavra de Jesus e caem no chão. E aí Jesus volta a perguntar para eles: quem vocês estão procurando? Eles falam: Jesus o Nazareno. Falam: eu sou Jesus o Nazareno. Eu me lembro aqui de uma história relatada no Antigo Testamento a respeito de Elias, que Acabe, furioso com Elias, manda um destacamento para prender Elias. E chega lá um comandante com toda a sua pompa e diz alguma coisa para Elias. Elias roga ao pai, cai fogo do céu e mata todos os soldados. Depois ele manda outro destacamento, acontece a mesma coisa. No terceiro destacamento, o comandante chega e pede misericórdia para Elias, para que ele não matasse ele e os soldados e que fosse em paz com eles para o rei, para perante o rei. E Elias foi. Aqui é muito interessante, porque Jesus está mostrando a sua autoridade divina perante aqueles homens. Pelo poder da sua palavra, eles caem por terra. Mas Jesus tinha um intuito nisso: proteger os seus discípulos. E ele protege os seus discípulos, tanto que no verso 9 diz que ele cumpre aquilo que ele tinha prometido no capítulo 6 de João, aonde ele diz que ele não deixaria se perder nenhuma das ovelhas que o Pai havia lhe dado. Ele sabia que os discípulos não estavam prontos para passar por aquele momento. E pelos discípulos não estarem prontos, ele os protege com o poder do seu nome, com o poder da palavra. Então existem duas verdades práticas para nós neste texto. Primeiro, que o nome de Jesus tem poder e o nome de Jesus revela que ele é Deus quando ele diz: eu sou. Então nós devemos confiar neste nome, neste poder, mesmo em momentos de sofrimento, como eram estes que ele iria passar e que ele já estava começando a passar. Segundo,
Jesus sabe qual a sua capacidade de suportar o sofrimento. Então, ele sendo Deus, ele não vai permitir que você passe por um sofrimento que esteja além das suas condições de suportar. Seja ele as suas condições de fé ou suas condições físicas, intelectuais. Mas Jesus vai permitir um sofrimento que seja compatível com a sua fé, compatível com aquilo que você pode suportar. E ele protege aqui os discípulos nesse sentido, porque sabia que os discípulos ainda não estavam preparados. Então, nós precisamos crer que o nosso Deus, ele conhece o nosso íntimo e tudo aquele sofrimento que nós passaremos dentro do reino de Deus é para o nosso crescimento e aproximação de Jesus. Então creia nisso, leve isto para a sua semana, porque sofrimentos virão, dificuldades virão, mas o nome do Senhor tem poder sobre a sua vida e sobre também o mal e o sofrimento que você está passando, seja ele pelo Evangelho, ele vai trazer transformação na sua vida. Que Deus lhe abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, obrigado por este momento, que a Tua palavra seja aplicada na minha vida, na vida dos nossos irmãos. Entregamos esta semana ao Senhor, consagramos esta semana ao Senhor e pedimos ao Senhor que direcione os nossos passos e direcione a nossa semana, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno para todos os irmãos. Vocês sejam abençoados no nome santo de Jesus Cristo.